Boa tarde, meu nome é Victor e junto com o meu grupo, formado pelo Ângelo, pela Laura e pelo Leonardo, a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre a análise morfométrica da bacia hidrográfica de Ayuré. Pode passar. Primeiro eu vou comentar a importância dos estudos morfométricos em uma bacia hidrográfica. Pode passar. Os estudos das características morfométricas da bacia é importante para a compreensão da relação entre a forma da bacia e o comportamento hidrológico da mesma, o que é fundamental para o planejamento de gestão dos recursos hídricos. A morfometria consiste na análise quantitativa das características da forma e do tamanho da bacia hidrográfica, como a área, o perímetro, o comprimento do curso de água principal, a declividade média e entre outros. Para o estudo do ponto de vista quantitativo das características da bacia, utiliza-se um método de análise morfométrica por meio de parâmetros, como a densidade de drenagem, a forma da bacia, o coeficiente de compacidade, entre outros. Esses parâmetros podem revelar indicadores físicos específicos para um determinado local de forma a qualificar as alterações ambientais e possíveis efeitos dessa perturbação nas características do ecossistema. Para o Brasil, é muito importante o estudo das bacias hidrográficas, porque a gente tem um país agrícola, então a gente pode usar das bacias o recurso das bacias hidrográficas para irrigação das plantas e lavouras. Bom, agora eu vou fazer a contextualização da bacia hidrográfica. Pode passar. A gente gerou essa imagem, né, que retrata todo o formato da nossa bacia na sua região. Então, a gente gerou essa imagem por meio do Google Earth e georreferenciou ela. Pode passar. Bom, a bacia ela pertence ao município de Grão-Pará, mais especificamente às regiões de Ayuré, Capivaras e São Camilo. Essa região ela possui uma área territorial de 338,2 km², possui 6.228 habitantes e o relevo ele é bastante acidentado. Pode passar. Falando um pouco sobre a economia dessa região, ela é firmada principalmente na suinocultura e na agricultura, tendo como cultura básica o fumo, seguida pelo milho e feijão. Destaca-se também pela fruticultura, piscicultura na pecuária, com a criação de leite na criação de bovinos e produção de leite. Então a gente pode ver que é uma região que assim depende bastante dessa bacia, né, desse recurso hídrico. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre classificação de Strahler, que a gente fez com os rios da bacia. Essa aqui a gente pode perceber que a gente tem um rio de quinta ordem, que ele começa no exutório, é o rio de maior ordem da bacia, e vai até praticamente o comprimento final da bacia. Ele vai até o limite, quase o limite esquerdo. E nós podemos perceber que tem 182 rios de primeira ordem, bem distribuídos ao longo do território, no sentido de que a água deságua para o rio de quinta ordem de diversos locais dessa região. Então, o rio principal, dá para perceber que ele começa mais ou menos bem no canto esquerdo, lá da bacia, um rio de primeira ordem, que se junta com outros para formarem um de segunda ordem, que se junta com outro de segunda ordem, formando um de terceira, e esses dois de terceira juntam formando de quarta, e daí tem dois rios de quarta ordem, os únicos que se juntam ali para formar o rio de quinta ordem, que vai até o final até o exutório. Eu vou falar um pouco sobre os dados da bacia hidrográfica que a gente conseguiu extrair. A bacia hidrográfica tem 45,8 km² de área, 44,6 km de perímetro, 145,8 km de rios e 234 rios.
Ela tem um comprimento do rio principal é de 21 quilômetros. Então, ele começa no exutório e vai até o limite lá, o topo da bacia. Foi o comprimento que a gente conseguiu medir, que teve a maior distância. Com base nesse comprimento, a gente conseguiu obter a largura média, que é a divisão da área pelo comprimento do rio principal. A área é 45,8 km², o comprimento do rio principal é 21 km, e com essa divisão a gente obtém uma largura média de 2,18 km. Então, comparando com o retângulo, seria um retângulo de 2 km por 21 km. Então, da ordem de 10 vezes maior o comprimento do que a largura. Também podemos analisar o fator de forma, que é a área dividido pelo comprimento ao quadrado, que a gente obtém um fator de forma de 0,104. E de acordo com o fator de forma, a bacia está alongada, o que realmente acontece como a gente vê pelas imagens e também pela largura média comparada ao comprimento. Analisando o índice de compacidade, que é quão arredondada é a bacia, dá uma ideia de quão arredondada ela é. Nós pegamos o perímetro e dividido, também sabemos a área, e o perímetro dividido por 2πr, né, que é e a gente obtém, então, um índice de compacidade de 1,86, que se fosse 1,218 seria uma bacia quadrada, se fosse um índice igual a 1 seria uma bacia redonda, mas a nossa ultrapassou o 1,218, que é o índice da quadrada, e ultrapassou um pouco, indicando uma bacia mais retangular, né, e não tão quadrada. A densidade dos rios, que é o número de rios em relação à área, a gente obteve um valor de 5,11 rios por quilômetros quadrados. E comparando com a imagem que a gente tinha, a gente via que era uma bacia com rios bem distribuídos. A densidade de drenagem, daí que são o comprimento total de rio da bacia dividido pela área dela. A gente tem uma densidade de drenagem de 3,18 quilômetros por quilômetro quadrado, que é uma densidade razoável, sendo que se ela estivesse bem próxima de 3,5, ela seria uma drenagem, uma bacia bem drenada. Se fosse 0,5, uma bacia pobre em drenagem, né? Ele está bem mais perto de ser uma bacia bem drenada, portanto, nós consideramos que tem uma drenagem razoável, essa bacia. Tá, curva hipossométrica da bacia. Pode passar. A nossa bacia foi dividida em 14 classes, a qual o primeiro intervalo começa em 206 metros e vai até 300 metros. E posteriormente seguindo de 300 a 400, de 400 a 500, até chegar em 1500 a 1600 metros. Pode passar. Calculando a altitude média da bacia, nós utilizamos a fórmula da altitude média, a qual o H é a altitude média entre as curvas de nível, a letra Azinha é a área entre as duas curvas de nível, sendo que é dividido pela área total, sendo que se obteve da bacia uma altitude média de 649,68 metros, sendo que a maior parte da bacia está localizada entre 900 a 500 metros. Pode passar um. Em relação à mediana, nós utilizamos o gráfico para extrair um valor aproximado, a qual corresponde a aproximadamente 640 metros. Agora eu vou falar da curva de distribuição da declividade da bacia. Segundo essa imagem que temos aqui, nota-se que nas áreas mais avermelhadas ocorrem uma maior declividade. Pode passar. E a gente conseguiu, tirando os dados do ArcGIS, a gente conseguiu calcular uma declividade média de 15,55% e através do gráfico a gente definiu a declividade mediana de 20%. Nota-se que
dá para ver a declividade em graus, que chega a um valor, um limite de 88 graus, né, mais ou menos. E tem um intervalo até 40 graus. Isso significa que nessa área entre 0 a mais ou menos 20% da bacia, caracteriza um relevo montanhoso. Pode passar. Agora sou eu. Pode passar. O ponto verde representa o nosso redutório, a qual utilizamos para determinar a bacia. Nós conseguimos observar no gráfico do perfil longitudinal que o rio nasce a altitude aproximadamente de 1.400 metros, sendo que nos primeiros 5 km o rio desce 1 km de altura, e ao longo do resto do seu percurso ele desce 200 metros em 15 km. Bom, agora para concluir o trabalho, de acordo com os valores que a gente encontrou, né, seguindo todos os cálculos, devido aos parâmetros que a gente encontrou, e também seguindo as definições por Vilela e Matos, a gente pôde chegar a algumas conclusões sobre a bacia estudada. Por exemplo, que a nossa bacia ela é de quinta ordem, ela tem uma forma estreita e alongada, portanto ela é menos sujeita a enchentes, já que há uma menor possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo simultaneamente toda a sua extensão. Ela é uma bacia com drenagem razoável, como já foi comentado anteriormente, e possui uma boa distribuição de rios. Além disso, devido a ser uma bacia alongada, maior vai ser a distância para a água percorrer do exutório ao ponto mais distante. Isso vai fazer com que o tempo aumente para a bacia alcançar a vazão máxima durante uma chuva intensa. E pode passar? Essas foram as nossas referências bibliográficas. Pode passar? E obrigada. Esse foi o nosso trabalho.